Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Polina Engenharia, Vida Embalagens, Rei das Carnes e Premodiza. Reconhecer a personalidade da foto? É uma pessoa extremamente conhecida. Você sempre fala isso, é porque todas as pessoas que a gente traz aqui para o programa são muito conhecidas. E ela não deixa de ser extremamente conhecida. Vocês viram aí a foto? Já tem cara de educadora, grande professora, grande mestre em educação, foi secretária de Educação em Sorocaba. Você já sabe quem é. É mãe de um grande amigo meu, do Caco Bovo, é ela mesma. Sheila Katz Bovo. Sheila, prazer enorme tê-la aqui, viu? É uma honra pra gente, viu? O prazer é maior meu por ter sido convidada. Eu agradeço muito o convite. Sheila nasceu em que cidade? Eu nasci em São Paulo, vim para Sorocaba com 10 anos, portanto me considero mais sorocabana, embora tenha recebido também o título de cidadã sorocabana, também fui honrada com isso. Merecido. Isso. Aqui eu estudei no Estadão, fiz o antigo ginásio e o científico. Estadão, na minha época de científico, tinham 8 classes de primeiro ano. Terminaram 2, uma com 22 alunos, que era a minha, né? E estudei, fiz científico no Estadão. Depois entrei na Faculdade de Administração de Empresas, eu fiz Educação Física, sou da 2ª turma de Educação Física. Fiz Pedagogia. Depois fiz pós-graduação em Docência do Ensino Superior. Isso tudo aqui já, estando em Sorocaba? Estando em Sorocaba. Minha vida, bem dizer, é em Sorocaba. Em Docência do Ensino Superior, em Psicopedagogia e também na USP em Política e Estratégia. Depois eu fiz o mestrado na Uniso em Educação. Quer dizer que mestra, né? Sou. Isso é bom, isso é ótimo. Sheila, e quando você veio para Sorocaba, ainda pequena, você foi estudar no Estadão. Uma dificuldade tremenda naquela época, o Estadão era muito puxado, né? Como você falou, antigo ginásio, depois científico. E como é que era a cidade de Sorocaba? Conta um pouco da sua turma, dos amigos em escola. Como é que era? Você é família de quantos irmãos? Olha, irmã de pai e mãe, tenho uma que mora no Rio de Janeiro, ela é arquiteta, psicóloga, mora lá, Eliane. E tenho mais 4 irmãos que são do meu padrasto, que é o Zacarias Tadros, que é delegado de polícia. Tem a Soraya, que não quis estudar. O Suelen, que é jornalista e historiador, trabalha na Globo, no Rio de Janeiro. Tem a Jamila, que é enfermeira. E fiquei aqui em Sorocaba. Naquela época, Sorocaba era mais interiorana, né? Tinha características mais de interior. Era muito gostoso se viver, porque se conhecia todo mundo, você saía na rua, conhecia todo mundo, a gente ia a pé para a escola, né? Eu morava primeiro na Rua Santa Clara, depois na Capitão José Dias, então a gente ia para a escola a pé. E é interessante porque vários colegas que hoje se destacam na sociedade como grandes médicos, engenheiros, etc., todos passaram pelo Estadão, né? Nós tivemos muitos colegas nesse sentido. Nessa sua época, o que o pessoal curtia mais? Eram os bailes dos clubes, os bailinhos na casa das pessoas, era o cinema, era o footing na praça, o que? Eu acho que tudo se curtia um pouco, né? O footing era muito interessante, a gente ia do recreativo para o Sorocaba, do Sorocaba para o recreativo, porque não podia andar no meio da praça, né? Era interessante. A hora de entrar em casa era 10 horas, né? Normalmente. Mas nós tínhamos os bailinhos, nós tínhamos um grupo, era o DP. Eu era uma das mais novas do grupo até, o Dança Pouco. E nós fazíamos todos os finais de semana, tinha um bailinho à tarde normalmente, e na casa de um. No nosso grupo estavam o falecido José Osório, você lembra dele? José Osório Antunes Maia. Ele tinha um salãozinho em cima ali na rua Dom Pedro II, em cima do consultório do pai dele, a gente dançava muito lá. O Antônio Celso Colasso, Carlos, Marli Moraes Rosa, Nazaré Seifer, que já é falecida, o irmão dela, o Nilo Seifer,
o Alcides Guimarães, o primo dele. Então, era uma turminha branca, uma turminha fixa que nós tínhamos. E essa turma continuou muito tempo, Sheila? Até hoje, os que estão vivos ainda, vocês ainda se... Não, a gente se encontra de vez em quando, mas não conseguimos nos reunir novamente. Mas muito boas lembranças. Era uma juventude assim, muito sadia, a gente ia muito nos bailinhos no Centro Cultural, né, na época do Aristides, do Emílio Maestrini. Então, a gente estudava lá e à noite ia no Centro Cultural, tinha a Vera, que depois casou-se com o Antônio Celso Colasso, tinha a Vera Fogaça, uma turma muito boa, um tempo de muita saudade, um tempo muito gostoso. E depois desse período que você começou a estudar, você naquela época, seus pais tinha patrocínio ou você tinha que fazer alguma... Inclusive porque eu não morava com meus pais já eram falecidos, eu morava com uma tia solteira aqui em Sorocaba. E foi uma vida de muito trabalho também. Eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, né? Qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro, eu costurei, eu era costureira, inclusive. Com 13 anos eu costurava para fora. Olha! Sempre costurei bastante. Depois comecei a trabalhar no Automóvel Clube, fui despachante oficial de polícia com 18 anos. Fui despachante oficial de polícia. História interessante, né? E eu estudava inglês e estudava piano na hora do almoço. Então, por muitos anos, eu não soube o que era almoçar e nem jantar. Toca piano até hoje ainda? Tenho piano, não toco mais, não dá mais tempo. Mas eu me formei no Conservatório João Batista Julião com a professora Helena Soares. Sou professora de piano também. E nessa época, os ônibus, eram muito poucas linhas, né, de Sorocaba. Então, a gente andava muito a pé. E muitos anos eu não sabia o que era almoçar e jantar. Tanto que eu acostumei tanto que até hoje eu não como muito. Porque muitos anos era assim. Saía às 6 horas, tinha que subir até em casa, na rua Capitão José Dias, para tomar banho e me trocar. Ou eu tomava banho e colocava uniforme, porque era obrigatório o uniforme no Estadão, né? Ou eu jantava. Então tinha que tomava banho e pegar a pé até o Estadão. Então eu fiz o ginásio e o antigo científico assim. Trabalhando como despachante e estudando à noite e de madrugada. Eu tinha 3 amigos que me acompanhavam, que iam em casa. Eles eram ótimos, 2 deles eram ótimos alunos. O Antônio Silvano, que é primo do Silvano, hoje ele é coronel do Exército aposentado. Mas ele entrou em primeiro lugar em Agulhas Negras, ele é uma pessoa, era muito inteligente. A Joyce, que eu não me lembro mais o sobrenome, que foi embora de Sorocaba, é engenheira também hoje. E o Azor Prado, que é engenheiro também. Então, o Azor também trabalhava durante o dia e estudava à noite. Então, eles iam nos ajudar na escola, estudando conosco para explicar aquilo que a gente não tinha muito tempo para estudar. E você também, depois disso tudo aí, além de despachante, você parece que também foi comerciante também, né? Isso mas depois... não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Bidu Casa e Acabamento, uma loja moderna onde você encontra variedades de porcelanatos, pisos, revestimentos, pastilhas, louças, banheiras e metais para o acabamento da sua obra. Ganhe dinheiro, antecipe suas compras. Guardamos o material até sua ordem de entrega. Frete grátis para Sorocaba e região. Bidu Casa e Acabamento, Rua Nicolau Alonso Filho, número 227, Santa Rosália, em frente ao Extra. Telefone 3359-7800. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Nossa entrevistada de hoje,
Sheila Katz-Bovo. Sheila, eu estava perguntando para você antes do intervalo, você ficou um período como despachante, mas depois você parou de ser despachante e foi dar aula, né? Isso. Quanto tempo você foi? Eu não sei precisar, porque logo depois que eu casei, eu parei de trabalhar. Depois de um tempo eu comecei a convite do conservatório, até eu dei um pouco de aula, um ano aulas no conservatório. Depois eu comecei a lecionar educação musical lá em Araçariguama, no estado. Então aí iniciei. Depois eu parei uma época, porque meus filhos estavam pequenos, então estava difícil. Depois eu retornei daí eu resolvi ter um comércio que me facilitava um pouco. Daí você parou com uma parte de ensino completamente? Parei uma época com a parte de ensino. E foi fazer o quê no comércio? E daí eu tive uma boutique. Eu fiz vários desfiles para o Lions, pro Lions eu fiz acho que uns 2 ou 3, para várias entidades nós fizemos alguns desfiles. Aliás, eu acho que foi o primeiro desfile que foi feito com clientes. Aqui em Sorocaba não existia. Eu fui muito criticada no começo. Imagine fazer um desfile com as clientes, com manequins, tinha que ser com manequins profissionais. E eu arrisquei, eu ensaiei as meninas e tal, e nós fizemos, e hoje ninguém mais quase contrata as manequins profissionais quando são esses desfiles beneficentes, né? Não ser as grandes grifes, etc. e tal. Então... lançou a moda aí? Lancei a moda e graças a Deus... Literalmente a moda. Pegou. Depois eu retornei ao magistério, né? Daí... Quantos anos você ficou com a boutique? 13 anos. 13 anos. É um tempinho. É um bom tempo. E cansou? O que é, Sheila? Ou ficou ruim o ramo? Ou você queria se voltar para a tua área mesmo? Sabe, porque eu tinha uma boutique que era junto com a minha casa, estava dando os meninos maiores, e então eu resolvi voltar. Aí você voltou para a tua área, que é a educação. Daí eu voltei para a minha área, que é de educação, lecionei alguns anos como professora de educação física, e depois fiz o concurso para direção de escola e comecei a trabalhar na direção de escolas e depois... Quanto tempo de diretora, Sheila? Acho que uns 8, 10 anos como diretora, isso. Depois desses 10 anos você foi convidada a ser secretária, né? Isso, daí eu fiquei 6 anos como secretária da Educação e Cultura no governo do Dr. Renato Amari. Daí saí, terminei meu mestrado, fui lecionar em faculdades, comecei a dar aula em faculdade e fui convidada como eu fiz parte da diretoria da Undime, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, eu era tesoureira do Estado de São Paulo, eu era bem conhecida, daí o prefeito de Águas de Lindóia, Eduardo Amba, eu não o conhecia também, me telefonou que gostaria de conversar comigo e eu fui organizar a secretaria, fiquei por 2 anos em Águas de Lindóia. Então, como secretária de Educação? Como secretária de Educação de Águas de Lindóia. Foi até o final do mandato dele? Não foi até o final do mandato, porque meu marido começou a adoecer e eu não pude mais continuar, tive que desligar. Daí eu voltei para Sorocaba, voltei para Sorocaba e comecei a dar consultoria em educação para prefeituras, né? Então, trabalhei com mais de 15 prefeituras na área da educação também, na gestão da educação. Continua ainda hoje trabalhando nessa área ou está... Não, hoje eu só faço palestras, trabalho só com palestras, mas não chega de trabalhar. Consultoria chega, né? Agora vamos descansar um pouco. Às vezes a consultoria, sim. Às vezes algum prefeito está com uma folha de pagamento muito alta, ou está com um problema sério, então é uma consultoria imediata, não contínua, né? Para resolver um problema. Quantos filhos, Sheila? Eu tenho 4 filhos, 4 rapazes. 4 homens? 4 homens. Só deu homem na casa? Só homem. E 5 netos. Eu conheço muito o Caco, os outros eu não conheço. O Cássio é o mais novo. O Ricardo Américo, que é engenheiro, formado aqui pela Facens. Ele trabalhou um tempo aqui na Splice, depois na Motorola e hoje ele é presidente da Itera do Brasil. Ele sempre está nos jogos do Palmeiras, porque ele é palmeirense também, ele ajuda a patrocínio. Tudo é perfeito, né? Inclusive, é muito bem sucedido. Outro dia, há um tempinho atrás, ele teve uma matéria, quase uma página toda do Estadão falando quando ele foi para a presidência, porque ele entrou como vice-presidente, logo ele teve resultados muito bons na gestão, passou a presidente. Então, ele foi
o Estadão fez um artigo muito grande, quase página inteira sobre ele. Você não gostou muito, né? Não, imagina. Então, o sucesso dos filhos é melhor do que o nosso, né? Dúvida. Eu acho. E o outro? Tem mais sabor. Daí nós temos o Lúcio Mauro, que trabalha com comércio exterior, então ele trabalha com toda a América, principalmente aqui a América Latina, né? Com comércio exterior, ele é solteiro, está namorando, mas solteiro. Depois nós temos o Vitor Juliano. O Vitor fez intercâmbio nos Estados Unidos, daí ele voltou. Antes do terceiro ano ele entrou na Unicamp, mas não quis, foi para os Estados Unidos, voltou e ele trabalha no Citibank. Ele foi selecionado entre 24 mil, foi um dos 5 selecionados para trabalhar no Citibank. 24 mil? No Citibank. Também foi motivo, ele e os outros 4 saíram na Veja, numa reportagem de várias páginas também. Que o apelido na rua de casa era Einstein, né? Porque ele gostava muito de eletricidade, ele fez USP, fez Politécnica. E ele gostava sempre muito de eletricidade, então ele vivia mexendo com essas coisas e consertando. Naquele tempo, os brinquedos importados eram difíceis de serem, e ele consertava. Pequenininho, 7 anos, 8, ele consertava. Então, ele também está muito bem. E tem o Cássio Henrique, que é comerciante. Fez até o terceiro ano de Direito, não quis continuar de jeito nenhum e está no comércio. Está no sangue o comércio, né? O Cássio E tem os 5 netos, né? 2 do Ricardo, o Túlio e o Ricardinho. 2 do Vitor, que é o Enzo e o Henrico. E o Luca, do Cássio Henrique. Sheila, qual o segredo, qual a fórmula para esse sucesso, para os filhos todos seguirem uma carreira, todos compreendendo? Mas não fala agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Estamos aqui na MGT Bolini Engenharia, com o Túlio, que é o diretor, que vai falar para a gente de mais esse empreendimento de sucesso. Fala, Túlio. Nós estamos lançando agora o residencial Vitória Emanuele. São apenas 63 lotes a partir de 1.000 metros quadrados. Ele está localizado na região da Prefeitura Municipal de Sorocaba, da nova Padaria Real, na Avenida 3 de Março. Tem acesso pela Carlos Reinaldo Mendes, Marginal, diretamente pela Prefeitura também, aqui muito próximo dessa região. Localização muito privilegiada. E daí, mais um sucesso? Mais um sucesso, sem dúvida. Lembrando que Vitória Emanuele, esse loteamento foi inspirado na Galeria Vitória Emanuele de Milão. Então, certamente, para uma minoria inteligente. É isso aí, MGT Bolini Engenharia. Mais um empreendimento de sucesso. Diariamente, milhões de consumidores utilizam produtos Vida. Uma linha completa de itens que facilitam a sua vida na cozinha. Líder no segmento no Brasil, a Vida está entre as 5 maiores empresas do segmento de embalagem em alumínio no mundo. Possui moderno parque industrial e é destaque em todas as revistas do segmento, sempre como primeiro lugar. Agora, uma coisa talvez você não saiba. Essa empresa está aqui, em Sorocaba. Vida Embalagens. Responsabilidade, confiança e satisfação. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Nossa entrevistada de hoje, professora Sheila Bova. Sheila, eu interrompi você e eu tinha feito uma pergunta. Esse sucesso, esses filhos maravilhosos, essa coisa deles ser, cada um seguir o seu caminho e não dar trabalho e progredir e realmente fazer carreira nas empresas, qual o segredo disso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é a fé dentro de casa, né? Ter uma religião, ter um respeito a Deus e, a partir daí, uma vida harmoniosa dentro de casa, o exemplo dos pais, né? Você passando para os seus filhos muita responsabilidade. A escola, nesse ponto, tem um peso muito grande para eles aprenderem o respeito aos horários, ter responsabilidade naquilo que a escola também exige. E a gente fazer uma cobrança em cima. Eu vejo pelos meus netos, fazia. Eu sempre fui meio brava, né? Um pouco brava. Então, uma cobrança muito grande. Meu marido também
tinha uma postura assim muito correta. E eu acho que isso foi essencial. Meu sogro, Américo Bovo, era uma pessoa corretíssima, né? Então, os exemplos eu acho que são muito importantes. E fora os exemplos, um dos dois de casa tem que ser sim. Quem sempre fui você, eu, né? Sempre fui eu que mais os filhos cobrei. Daquela época, eu lembro, os meus, os seus, eles tinham respeito e um pouco de medo, né? Não é medo no sentido de medo de magoar, medo de fazer coisa errada, porque sabiam que quando faziam coisa errada, tinha São uma os chamada, limites. né? Os limites. Eu acho que é muito importante ter muito seguro os limites. Eu acho que o jovem até precisa ter esse conhecimento, esses limites, e saber que ele pode contar com alguém, mas ele saber que ele tem que estar naquele caminho. Quando tudo pode, eles também se perdem, porque, bom, tudo pode, e se afundar esse barco, aonde eu seguro? Eu não tenho segurança para isso. Então, os limites são muito importantes. Eu acho que é preferível uma criança e um adolescente chorar do que os pais mais tarde. E outra coisa, é assim, ser muito firme naquilo que pode ou não pode. Você disse não, é não. Explica-se é que dá trabalho. Porque você tem que explicar 1000 vezes, você tem que voltar a explicar e você tem que ouvir o choro. Mas é mais fácil isso antes do que depois, né? Agora, quando você fala não, daqui a pouco chorou, você diz o sim, você vai eternamente dizer sim. É mais fácil num momento, mas é bem pior depois. E hoje, você como educadora, como mestre no assunto, a coisa está meio solta, né? Inclusive nas escolas, porque hoje os professores estão preocupados. Fala alguma coisa para o aluno, nossa, vem mãe, vem não sei quem, vem os famosos direitos. Agora, eles desrespeitam os professores. Enfim, eu não estou aqui para fazer apologia à falta de educação, não é isso. Mas eu vejo que hoje, a gente tinha um respeito tremendo pelos professores, né? Escola, como você falou, tinha até uniforme, a gente tinha... Até porque isso aí igualava todo mundo, não tinha essa diferenciação de um tal de tênis de R$1.000, um tal... Sem estar entendendo, eu não estou querendo polemizar nada, mas é o seguinte, as coisas eram diferentes, e é como você falou, hoje, você como educadora, você vê o comportamento dos alunos da escola piorou muito, não piorou? Muitíssimo, porque, em primeiro lugar, uma grande, não são todos, mas uma boa parte dos pais estão terceirizando a educação dos filhos, achando que a escola tem que fazer tudo. E há uma inversão de valores. Eu tenho 3 livros, né? Um deles, o primeiro, é Mulheres na Escola, em que a gente conta algumas coisas, alguns casos mais característicos da escola. Mas às vezes os pais chegam na escola porque o filho tirou sangue, aventou, quer dizer, fez coisas inadmissíveis para um jovem dentro de uma escola e o pai chega e diz assim, mas a senhora sabe por que ele fez isso? Como dizendo que há justificativa para algumas agressões, para algumas coisas. A culpa nunca é deles, né? Nunca é do filho. É isso que eu estou falando, passar sempre a mão na cabeça, né? Sempre a mão na cabeça. Então, antes, nós respeitávamos. Outro dia eu estava até comentando, eu tive um diretor no primário, num grupo escolar em São Paulo, que chamava-se Pimenta. Hoje eu não sei se ele era mesmo vermelho e careca como eu lembro dele, ou se era o respeito que eu tinha, que eu sempre o via como uma pessoa vermelha, né? Porque a gente respeitava muito, o diretor chegava, te levantava, tal. Imagine se alguém fosse falar para mim, se o diretor chamasse minha mãe na escola, acho que eu morria, minha mãe acabava comigo. Hoje não, os pais vêm na escola para ofender o professor, para justificar atitudes dos filhos. Logicamente, muitas vezes nós como educadores, como diretores, temos nossos erros também, temos nossas falhas, não somos infalíveis. Mas de modo geral, eu acho que a educação está muito permissiva, né? Está faltando limites para a nossa sociedade. Você vai em qualquer lugar, as meninas pensam que estão numa praia de nudismo quase, porque não tem quase roupa. Meninas muito novas se expondo de uma maneira assim... E os pais... E fumando. E parece que tem um pouco da permissão dos pais, né? Então, eu acho que... Demerval... Ou até um pouco assim,
não quero me preocupar com isso, né? Até um pouco de... Não sei, Demerval Saviani sempre tinha a lei da curvatura da vara. Quando uma vara está muito pensa para um lado, então você tem que ir até o outro lado para ela voltar ao meio. Eu tenho a impressão que nós estamos desse lado, né? O lado oposto. Nem tanto como a nossa geração, que foi nem muito... E agora está o demais. Então a esperança é que meus netos, meus bisnetos consigam que a sociedade atinja o seu prumo, o ideal, né, de convivência, de respeito, de responsabilidade. Sheila, a gente vê que tanto a economia como tantas coisas são cíclicas na vida, né? Períodos de crise, não. Você vê a possibilidade? Eu vejo que a educação também é cíclica. São as fases, né? Do hippie, depois não sei do que, depois não sei do que. E hoje a gente está vendo essa da permissividade, que tudo é permitido, né? Não existe mais respeito pelos idosos. Difícil, na minha época, se eu não levantasse num ônibus para dar o lugar para uma pessoa de idade, né? Eu estava, só para você ter ideia, de muleta, eu fiz uma cirurgia, e quantos lugares eu chegava para fazer exame, né? Estava todo mundo sentado e eu ficava com a muleta em pé, e jovens, e a mãe vendo, às vezes, uma criança de 10 anos do lado ali, não falava, olha, dá o lugar. Então, é só para ilustrar. Você vê possibilidade de, num futuro, voltar a ter esse meio termo que você está falando? Eu acho que o mundo não tem volta, né? Algumas coisas eu vejo que deve haver, através da educação, um retorno aos valores, que logicamente de acordo com a conjuntura, com a época, eles serão diferenciados, né? Não adianta a gente chorar o leite derramado. Derramou, acabou. Nós vamos ter um novo leite com novas perspectivas, com novos valores, mas que se aproximem mais daquilo que as religiões, na maioria delas, pregam, né? Que é o respeito ao próximo, a fraternidade, a solidariedade, que eu acho que está faltando muito. Embora o brasileiro ainda é um povo muito solidário. Eu acho que nós temos jeito, sim. Sheila, infelizmente nosso tempo está se esgotando, ficaria horas, que delícia de entrevista. Queria fazer um bate-bola com você. Em rápidas palavras, família. É o bem maior. Sucesso. Ser feliz. Um momento inesquecível. O nascimento dos meus filhos. Um ídolo. Jesus Cristo. Uma música. Ainda bem. Uma viagem. Para a Europa, a Áustria, que eu queria muito conhecer, Alemanha, República Tcheca, Áustria, Viena, Roma, né, Itália, quer dizer. Sonho. Sonho. Continuar a ser feliz. Quem é Sheila? Quem é Sheila? Alguém que acredita muito em Deus, que agradece todos os dias pelo falecido marido, pelos meus filhos, meus netos, minhas noras maravilhosas, pela nossa saúde de modo geral, pelo Celso Pelosi, que é uma pessoa muito importante na minha vida hoje, por tudo que eu consegui na vida, e que é muito determinada, quando quer, vai em frente, tem muitos defeitos, algumas qualidades, e que pretende que cada dia consiga ser melhor, para quando partir dessa para outra não vá para baixo, pelo menos fique no meio. Não pode não ser muito em cima, mas fique pelo meio. Esta é Sheila Katzer-Wolf. Excelente filha, excelente mãe, excelente esposa, excelente companheira, profissionalmente falando, uma senhora profissional, sabe tudo de educação, uma grande mestra, deu grande contribuição para Sorocaba quando secretária, quando diretora das escolas, enfim, com certeza uma grande personalidade. Ainda bem que agora encontrei você, eu realmente não sei o que eu fiz para merecer você, porque ninguém... Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Polina Engenharia, Vida Embalagens, Rei das Carnes e Premodiza.